Olá, o CNJ em Ação está começando agora. No programa de hoje você vai acompanhar as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai conhecer os próximos eventos do Judiciário e as notícias do Conselho nas redes sociais. E tem mais, uma entrevista com Rodrigo Rigamonte, juiz auxiliar da presidência do Conselho. Tudo isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E nós vamos começar a edição de hoje mostrando para você como foi a sessão do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça analisou a conduta do juiz José Raimundo Sampaio, que atua no Juizado Especial Cível de São Luís, no Maranhão. Segundo o relatório apresentado pelo Corregedor Nacional de Justiça, conselheiro Francisco Falcão, o magistrado cometeu abusos durante o processo contra empresas. O magistrado ainda responde a 5 processos na Corregedoria Geral do Estado por supostas faltas disciplinares. Subterfúgios processuais pelo magistrado que, incontestavelmente, vem impedindo a marcha normal no processamento dos referidos feitos. Reincluídos na pauta de julgamento em 6 de junho de 2012, os referidos processos foram novamente retirados da agenda, ante a interposição dos agravos regimentais e a oposição de novas exceções de suspeição pelo magistrado, que também foram rejeitadas. Reincluídos os referidos processos na pauta de julgamento em 17 de 10 de 2012, juntamente com outro processo, representante BV Financeira, o magistrado opôs 3 novas exceções de suspeição, uma para cada processo, visando a suspensão do julgamento. Em verdade, ao todo, 11 instrumentos foram utilizados pelo magistrado, visando a postergar o julgamento dos processos, a saber, 7 exceções de suspeição, 2 agravos regimentais, 1 recurso administrativo e 1 mandado de segurança. Os conselheiros seguiram o relator e, por unanimidade, o magistrado foi afastado das funções até o julgamento final do processo administrativo disciplinar. Outro assunto discutido foi a conduta dos juízes criminais do Piauí, que não cumpriram a determinação do CNJ de analisar todos os processos de presos que ainda não foram julgados. Apenas 700 dos 1.800 detentos que esperam julgamento tiveram a situação revisada pelos magistrados. O relator, conselheiro Guilherme Calmon, disse que foram feitos 3 mutirões carcerários pelo CNJ no Estado. Apenas para realçar que foi um mutirão realizado no período de maio a junho de 2013, desse ano, e como foram constatados vários problemas, várias irregularidades envolvendo não só a atuação do Poder Executivo, mas também, e chama atenção aqui, o Poder Judiciário, principalmente no percentual significativo de presos provisórios comparativamente aos presos definitivos, verificou-se que, durante o mutirão, menos de 1/3 dos presos das situações individuais dos presos provisórios foram reavaliadas pelos juízes que integraram o mutirão do Estado do Piauí. Então, é uma recomendação explícita apenas para encaminhamento de cópias à Corregedoria Nacional de Justiça, por força dessa situação que ocorreu nesse mutirão carcerário, quando foram exatamente avaliados apenas 1/3 daqueles que seriam os casos a serem avaliados em situação de preso provisório. Para resolver o problema, o CNJ determinou a criação de uma coordenadoria das varas criminais e de execuções penais no Tribunal de Justiça do Piauí. O novo órgão deve dar apoio nos procedimentos do sistema de justiça criminal. Os conselheiros sugeriram ainda que o tribunal coloque no mínimo 10 servidores por cada juízo criminal. Segundo eles, também seria necessária a construção de um centro de triagem com 160 vagas na região metropolitana de Teresina. O relatório do mutirão carcerário vai ser encaminhado ao governo do Estado. Na sessão também foram analisadas as denúncias de que o desembargador Edgar Antônio Lippmann, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, repassou a advogados documentos sigilosos do Superior Tribunal de Justiça. O conselheiro Rubens Curado, que tinha pedido vista do processo, afirmou que as provas são suficientes para a punição do magistrado. Desse modo, presidente, do cotejo entre a escuta ambiental judicialmente autorizada, o registro de correspondências encaminhadas ao gabinete do desembargador Lippmann e o depoimento do servidor Arnaldo Alves de Souza Júnior,
conclui-se por comprovadas as duas imputações descritas na portaria que instaurou este procedimento. O requerido recebeu em seu gabinete documentos que se encontravam sob sigilo judicial, cujo conteúdo não lhe era permitido conhecer, porquanto reservado àqueles que legalmente tinham acesso ao inquérito no STJ. Ele tinha plena ciência de tal fato e, ainda assim, repassou-os a terceiro sem adotar nenhuma providência no sentido de comunicar à autoridade competente o vazamento de tais informações. A publicização do conteúdo sigiloso do inquérito em curso no STJ por jornais de repercussão nacional conferiu proporções maiores e mais graves ao vazamento, a revelar a gravidade da conduta do requerido, ensejadora da aplicação da pena de aposentadoria compulsória proposta pelo relator. Aceito as achegas do conselheiro Rubens Curado, até porque substancia mais os fundamentos, e vou acrescer ao meu voto, ao acórdão, as propostas apresentadas de fundamentação, presidente. Por decisão do plenário, foi determinada a aposentadoria compulsória do desembargador. Também eu acompanho o voto do relator com as achegas do conselheiro Rubens Curado. Proclamo o resultado. Julgado procedente o pedido para e aplicada a pena de aposentadoria compulsória ao magistrado, decisão majoritária. E na próxima semana você vai acompanhar as decisões da sessão de número 176. Veja agora mais notícias do Conselho Nacional de Justiça. 3 aeronaves da massa falida da Transbrasil que estão paradas no Aeroporto Internacional de Brasília vão ser leiloadas entre os dias 11 e 22 de outubro, como parte do programa Espaço Livre Aeroportos do Conselho Nacional de Justiça. Os aviões poderão ser arrematados por inteiro, considerada a avaliação de R$100 mil, ou por sucata, avaliada em R$ 1,75 por quilo. Caberá ao comprador fazer o desmanche e remoção das aeronaves. A meta da Corregedoria Nacional de Justiça é remover até o fim deste ano todos os 53 aviões de grande porte, sem condições de uso, que estão estacionados em 11 aeroportos do país. Dados do CNJ, atualizados até agosto de 2013, apontam que, mais uma vez, o Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul se destaca no cumprimento das metas de trabalho. Os processos distribuídos nos primeiros 8 meses do ano e julgados correspondem a 98% do total da meta, acima da média nacional de 88%. O número abrange todas as ações da Justiça Comum, juizados, Tribunal de Justiça e turmas recursais. Os dados apontam que falta pouco para o cumprimento da meta 1 do Judiciário Nacional, de julgar mais processos do que os distribuídos em 2013. Portaria publicada nesta semana no Diário de Justiça Eletrônico institui a criação de um grupo de trabalho que terá como finalidade a apresentação de propostas para aperfeiçoar as regras para promoção por merecimento de magistrados. A equipe, composta por 8 magistrados, será coordenada pelo conselheiro Guilherme Calmon e ficará subordinada à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Será feito um diagnóstico sobre os principais problemas enfrentados pelos tribunais na aplicação das regras previstas na resolução e analisar os procedimentos de impugnação recebidos pelo CNJ. Nos últimos 2 meses, os 5 tribunais regionais federais recuperaram mais de R$38 milhões em recursos do antigo sistema financeiro de habitação. Foram feitos acordos durante mutirões de conciliação. Esse resultado foi possível graças ao cumprimento de 51% da meta estabelecida pela Corregedoria Nacional de Justiça para o 2º semestre em relação a conflitos judiciais envolvendo o sistema financeiro de habitação. Quer saber os principais assuntos do CNJ nas redes sociais? Fique atento ao quadro Tá na Rede. O destaque é a Constituição Federal, que completa 25 anos. As regras estabelecidas em 1988 demonstram grande preocupação quanto aos direitos sociais e do cidadão. Para conhecer melhor a Constituição, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro.
No Twitter, você também sabe mais sobre os direitos à justiça, à educação, à saúde e outros previstos na nossa Constituição. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E agora nós vamos conferir os eventos que vão movimentar o Judiciário. Na próxima terça-feira, 8 de outubro, será realizada a sessão de número 176 do Conselho Nacional de Justiça. Será às 9 horas da manhã, no plenário do CNJ, que fica na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Nos dias 15 e 16 de outubro, será realizado o 6º Seminário Justiça em Números. O documento traz um levantamento completo da administração da Justiça e da eficiência do Judiciário. Será às 9 horas da manhã na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. No dia 8 de outubro, será realizado o debate em torno do Dia da Infância e da Juventude. Será no plenário do Conselho Nacional de Justiça, que fica na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Até o dia 18 de outubro, o CNJ faz o mutirão carcerário no Amazonas. A equipe do CNJ vai analisar a situação dos processos dos condenados no estado para desafogar as cadeias públicas. O 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário vai ser promovido nos dias 18 e 19 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. O evento vai ser realizado em Belém, no Pará. Outras informações, envie e-mail para cerimonial.cnj@cnj.jus.br. Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário. As discussões e debates acontecerão no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e vão reunir magistrados e servidores da Justiça. As pré-inscrições podem ser feitas no endereço www.cnj.jus.br/eadcnj/inscrição.php. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Rigamonte. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. No programa de hoje eu recebo Rodrigo Rigamonte, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e nós vamos falar sobre assuntos fundiários. O doutor Rodrigo, inclusive, que é coordenador do Fórum de Assuntos Fundiários. Doutor Rodrigo, obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Bom, para começar, vamos falar justamente da criação do Fórum. Quando, os objetivos... Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje. O Fórum de Assuntos Fundiários foi criado no CNJ no ano de 2009. O Conselho Nacional de Justiça, diante de suas atribuições constitucionais, identificou que a questão fundiária no Brasil levava a uma judicialização crescente de diversas questões de natureza coletiva e se viu na necessidade de constituir um grupo de trabalho, de constituir uma ação voltada a esse tema. Assim, no ano de 2009, foi instituído o Fórum de Assuntos Fundiários, que vem trabalhando desde então. Nesse ano de 2013, o Fórum foi reativado com a designação de novos integrantes e continua o seu trabalho. As principais ações do Fórum, que foi criado em 2009, foi restituído em 2013 e que anteriormente, no ano de 2010, devido à sua grande importância, o sucesso da sua atuação, foi institucionalizado. Hoje o Fórum é institucionalizado permanentemente dentro do Conselho Nacional de Justiça. Foram realizados alguns mutirões, principalmente no estado do Pará, que propiciaram o cumprimento de diversas ações de reintegração de posse que há muitos anos necessitavam de cumprimento. Foram realizados mutirões de julgamento envolvendo questões fundiárias. Foram realizados, juntamente com a Corregedoria Nacional de Justiça
inspeções em cartórios, que levaram inclusive a identificação de vários títulos irregulares na Amazônia Legal. E, continuando as suas atividades, o Fórum esse ano trabalhou mais efetivamente na questão indígena no Mato Grosso do Sul e também trabalhou com a questão das glebas públicas federais na Amazônia Legal, possibilitando a criação de um provimento pela Corregedoria Nacional de Justiça e possibilitando também que fosse realizada a regularização fundiária nos estados da Amazônia Legal. Pois é, doutor Rodrigo, na verdade o Fórum ele não atua então só, por exemplo, digamos, fazendeiros, não, a questão indígena, o trabalho, né, o trabalho escravo, por exemplo, também, além dessas questões que o senhor já colocou como questões documentais, por exemplo, de posse de terras, né? Exatamente. As atribuições do Fórum são bem amplas, né? O Fórum tem a atribuição, por exemplo, de monitorar as ações de desapropriação para fins de reforma agrária, monitorar as ações de desapropriação para reforma urbana também, de fazer o acompanhamento das ações coletivas fundiárias, de propor soluções para o julgamento mais célere e justo de questões agrárias, tem a incumbência de tratar da questão indígena, que ainda é uma questão que aflige o país, e tem também uma atribuição muito nobre, que é de procurar soluções para a erradicação do trabalho escravo, né? O trabalho escravo que se identifica muito com as questões fundiárias, principalmente rurais no nosso país. Trabalho escravo que também é uma das formas de tráfico de pessoas, né? Então, essa questão do trabalho escravo é uma das questões mais nobres e mais preocupantes que devem ser tratados pelo Fórum de Assuntos Fundiários. Porque o trabalho escravo, na verdade, muitas vezes, ele não demanda apenas uma ação de ir lá e resgatar essas pessoas que estão nessas condições similares, aí, bem parecidas, análogas, né, que é o termo mais utilizado, à escravidão. Mas tem todo um outro trabalho de não só resgatar, mas como é que vai ser, então, agora os processos em relação às indenizações ou até a retirada daquela região dessas pessoas, né? Sim. Essa nova fase, vamos dizer assim, de atuação do Fórum de Assuntos Fundiários, uma nova fase inaugurada com a nova presidência do Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro Joaquim Barbosa, tem como um mote trabalhar nessa questão do trabalho escravo, do combate ao trabalho escravo. E um dos objetivos, até uma questão que já está sendo tratada, é a realização de uma parceria juntamente com a OIT para a criação de um programa de nível nacional que pudesse criar condições de diminuir os casos de trabalho escravo ou de trabalho análogo ao de escravo no nosso país, principalmente na área rural, e também que pudesse criar condições para que esse resgatado do trabalho escravo não voltasse mais a esse tipo de atividade, ou seja, que se rompa esse círculo vicioso em que aquele que se vê nessas condições atualmente se encontra. O que acontece é que muitas vezes a pessoa é resgatada dessas condições e acaba voltando para o mesmo tipo de atividade, para o mesmo tipo de problema. A gente já está em fase de negociações com a OIT para que o CNJ possa criar esse programa de resgate e de reinserção social realmente desse trabalhador encontrado em condições degradantes. Quando fala nesse tipo de problema que o país ainda enfrenta, claro, dado aí as suas dimensões territoriais, né, a gente sempre pensa realmente no Pará, talvez seria um dos... Mas não é não é só um problema exclusivo daquela região, né? Exatamente. Nós podemos constatar que nos estados que compõem a Amazônia Legal, esse tipo de problema fundiário, principalmente o problema fundiário rural, ele é mais visível, né? Basta ver os noticiários de todos os dias aí, questões de grilagem de terras, de
pessoas sendo encontradas em trabalho análogo de escravo, problemas em cartórios de registro de imóveis, mas nós encontramos também os mesmos tipos de problemas em quase todas ou em todas as unidades da federação. Nós temos problemas envolvendo indígenas, quilombolas, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, ou seja, em estados bastante diferentes. Temos problemas com indígenas ainda, problemas com demarcação de terras indígenas no Pará, no Amazonas, mais uma vez, volto a falar, em estados do Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, recentemente tivemos esse tipo de problema, no Espírito Santo. Então, o Brasil se desenvolveu economicamente de forma bastante rápida nos últimos tempos, mas ainda temos problemas fundiários gravíssimos, que são problemas que, se não impedem a continuidade desse desenvolvimento, desse crescimento do país, certamente ele impede que esse desenvolvimento, esse crescimento, seja realizado de uma forma mais rápida e de uma forma mais duradoura. Bento, Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tive hoje a satisfação de conversar com o Dr. Rodrigo Rigamonti, ele que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e também coordenador do Fórum de Assuntos Fundiários. Fica agora com mais uma reportagem do Conselho Nacional de Justiça. O Grupo de Trabalho de Saúde Mental do CNJ vem se reunindo há 6 meses para discutir ideias e propostas que vão fazer parte da portaria do Ministério da Saúde, que vai instituir as normas de operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional. O documento vai definir de que forma o Sistema Único de Saúde vai atender presos com deficiência ou transtornos mentais. Como é que o CNJ pode contribuir nas ideias para essa portaria? Na realidade, a partir do nosso know-how, né, ou seja, do conhecimento que nós temos em razão dos vários mutirões carcerários realizados, das situações que foram identificadas especialmente relativas a pessoas privadas de liberdade, seja no próprio sistema carcerário, seja em cumprimento de medidas de segurança, e aí os problemas que já foram identificados. Nos ajuda a viabilizar uma série de ações, a redirecionar uma série de ações em cada contexto estadual, né, para que essas pessoas, tanto quanto possível, né, elas sejam atendidas em contexto de rede. Entre os integrantes do grupo está o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. O que falta, basicamente, são discutir pontos técnicos, são questões mais pontuais, né? A portaria vem sendo discutida há muito tempo, já existem alguns estados que já estão em execução com a portaria, né, já criaram seus próprios núcleos com recursos do governo federal, outros já mostraram interesse com recursos próprios. O que falta agora são discutir pontos específicos. O juiz do CNJ destaca que a nova portaria deverá pôr fim a um problema que ocorre na maioria dos presídios do país: a internação de detentos com problemas mentais que teriam de estar recolhidos em hospitais com tratamento especial e não no sistema prisional. Não existe um padrão nacional, é preciso definir qual é a verdadeira situação das pessoas que cumprem medidas de segurança e qual é a política nacional em relação a esse tema. Nós temos problemas graves no país inteiro e isso precisa ser solucionado. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!